és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo está, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. As mãos eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de Vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Queridos irmãos, a graça e a paz
do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos abrir este culto ao Senhor e saudamos toda a igreja e a todos que nos acompanham nas redes sociais com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir também com este salmo que está aí, o Salmo 99, verso de número 9. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante ao seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Este é o dia dedicado ao nosso Deus. Santo é o Senhor e santo é este dia preparado para louvarmos. Nós vamos orar nesse momento e eu convido você a se colocar em pé para louvarmos ao Senhor. Ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, bendizemos o Teu nome, Pai, pelo Seu Espírito Santo que guia a igreja e nos abençoe nesta manhã, ó Pai, dedicada ao Teu nome. Nós consagramos as nossas vidas a Ti nessa manhã em culto, para Te exaltar, para Te bendizer, porque só Tu és santo. Nós necessitamos do Senhor. Seja, pois, adorado, Pai, nesta manhã, pela Tua igreja, Senhor. Recebe todo louvor, toda honra e toda glória, Pai, devida ao Teu nome, Senhor. É por meio do Teu Filho Jesus Cristo que nós nos achegamos diante do Senhor, para prestar ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, pois só Tu és digno, Senhor, merecedor das nossas vidas, do nosso culto, Pai. E nós queremos dedicar a Ti nessa manhã. Santo, santo é o Senhor, exaltado seja o Teu santo nome, ó Deus Pai, Criador dos céus e da terra. Nós Te bendizemos, ó Deus. Recebe o nosso culto, para a honra e glória do Teu santo nome, assim nós oramos. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor o hino 10. Vós, criaturas de Deus Pai, todos erguei a voz, cantai, ó louvai-o, aleluia. Do sol dourada refugi, do lua em prata reluzir, ó louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Ó boa terra que nos dás, e fim das bênçãos canta já, louvai-o, aleluia. Frutos e flores juntos dai, glória ao Senhor e Pai. Ó louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Vós, homens sábios e de bem, a todos proclamai também, ó louvai-o, aleluia. Louvor ao Filho, glória ao Pai, e ao Santo Espírito louvai, ó louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Podem sentar, irmãos. Reconhecendo a grandeza do Criador e que somos necessitados, sendo pecadores, do seu perdão, da sua misericórdia, nós recebemos a orientação de Deus em Romanos capítulo 6, versos 17 e 18. Esta recomendação da Escritura nos leva a refletir a necessidade de confessarmos ao Criador, o Senhor das nossas vidas, os nossos pecados. Romanos 6, verso 17 e 18, nos fala dos feitos que o Senhor proporcionou a nós.
Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Assim todos os filhos de Deus, libertos do pecado, não devemos mais viver entregues, escravos ao pecado. Mas essas coisas que ficaram para trás, elas devem continuar sendo abandonadas e ficando para trás em nossa vida. Por isso, meus amados irmãos, somos exortados nessa manhã a fazermos e confiarmos nesta palavra. Deixar para trás, fazemos isso confessando os nossos pecados, porque fomos libertos e agora somos servos da justiça de Cristo. Assim, nós vamos confessar ao Senhor os nossos pecados. E em silêncio, curve a sua cabeça e confesse ao Senhor os seus pecados. E em seguida estaremos agradecendo ao Senhor pelo perdão dos nossos pecados. Pai de amor, o Senhor conhece o nosso coração e sabe que diante de Ti somos achados em falta. Ó Deus, somos falhos, pecadores, mas nós contamos com a Tua misericórdia. A Tua palavra nos diz que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós confessamos ao Senhor, a Tua igreja confessou ao Senhor os seus pecados, os seus delitos. E fizemos isso, ó Pai, de forma específica, falando das nossas ações, omissões. E o Senhor conhece o nosso coração e ministrou sobre nós a Tua misericórdia, a Tua graça. E nós Te agradecemos pela Tua bondade, pelo Teu infinito amor para conosco. Obrigado, Senhor, pelo perdão alcançado, apropriado pela fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É pelos méritos dele, Senhor, que nós nos apropriamos deste perdão, desta maravilhosa graça em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados. E assim, ó Pai, possamos, meu Deus, adentrar também ao trono da graça, com a consciência pura, limpa e lavada pelo sangue do Teu Filho Jesus Cristo. Ó Deus, nós bendizemos o Senhor, nós Te agradecemos, ó Pai, pela Tua imensa bondade para conosco. Nós Te agradecemos e em resposta a esse perdão, queremos Te exaltar e Te bendizer em louvor. Assim nós Te agradecemos em nome de Cristo Jesus o Senhor. Amém. Amém. Vamos estar nesse momento, irmãos, em resposta ao perdão do Senhor, louvando o Seu nome. E vamos fazer isso com alegria, pois Deus ama assim que o Seu povo faça com alegria. Vamos nos colocar em pé e vamos louvar ao nosso Deus. Como diz o Salmo 100, vamos celebrar com júbilo aquele que vive, aquele que reina. Louvado seja Deus. Celebremos aquele que é digno, aquele que é merecedor de todo louvor. Celebrai com júbilo ao Senhor. Cante. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele
Senhor é Deus, e eterna a sua bondade e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor com alegria. Apresentai-vos com cânticos. A Ele com cânticos. Saber que o Senhor é Deus. Eterna é a sua E bondade. eterna a sua bondade e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, amém. Louvado seja aquele que é o rio, que é a fonte de vida das nossas vidas. Jesus disse que aquele que nele crê, fluirão no seu interior rios de água viva. Estas águas é a simbologia que Cristo falou do Espírito Santo, que estaria em nós, nos guiando a Deus, guiando a nossa vida, as nossas motivações, para que tudo que possamos fazer seja para a glória do Senhor. Louvado seja o seu nome. Por isso cantemos esta canção. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que um desejo, tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Nós temos sede do Senhor. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Só me satisfaço quando estou junto aos seus pés. Como disse Davi no Salmo 63, eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Manancial, única fonte de vida tu és. nós vamos cantar do início. Manancial, Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que um desejo, tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Só me satisfaço quando estou junto aos seus pés. eu tenho sede, de ti, minha alma anseia por ti. Manancial, única fonte de vida tu és. manancial, Manancial, única fonte de vida
O Senhor é a única fonte da nossa vida. Assim deve ser. Louvado seja o seu santo nome. Podem sentar, irmãos. Enquanto nós louvamos ainda este cântico ao Senhor, temos a oportunidade de dedicar ao Senhor dízimos e ofertas. A palavra do Senhor nos diz que tudo pertence a Deus. Assim, Davi reconhecia que tudo que ele tinha vinha das mãos do Senhor. E se nós temos, amados, é porque o Senhor nos deu primeiro. Então façamos isso com alegria, porque quando também ofertamos os nossos bens, também estamos adorando ao Senhor. Vamos adorar o Senhor com essa canção, em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. em espírito, Em espírito, em verdade, Em verdade, vamos ao tom. te adoramos, te adoramos, Rei dos reis, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, Rei dos reis, porque eu nasci, Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, na casa de Deus, onde flui o amor pra te adorar. pra te adorar, Rei dos reis. Foi que eu nasci, Foi que eu nasci, Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, na casa de Deus, onde flui o amor. louvado seja Deus, ministrando louvor. Louvado seja o nome do nosso Deus, onde flui o amor. Eu quero convidar nosso irmão Douglas para que possa estar orando ao Senhor, agradecendo a Deus pelos dízimos e ofertas. Oremos ao Senhor. O Senhor é a terra e a sua plenitude, o mar e tudo que nele há. Ó Senhor, tudo é teu, as nossas vidas são tuas, é o Senhor que cuida de nós e por meio da tua providência, o Senhor nos sustenta, nos dá força e nos dá, Senhor, a saúde para que viemos trabalhar e por meio desse trabalho, Senhor, sustentar a tua obra. Ó Pai, obrigado, Senhor, porque tu tens sido tão gracioso para conosco, através da tua misericórdia.
tem nos sustentado até aqui e nos tem feito, Senhor, cada vez mais cheios da Tua graça e cheios da Tua gratidão. Ó Pai, nos ajuda a socorrer os enfermos, a socorrer os necessitados, e que o Senhor use todo o bem que nós trazemos para a Tua casa, para o louvor do Teu nome. Obrigado, Senhor. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua casa. É essa oração que nós te fazemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, nesta manhã, agora temos a oportunidade de receber a palavra do Senhor. E na oportunidade, estará ministrando a palavra do Senhor nesta manhã o seu servo, presbítero Alípio. A palavra está com o presbítero Alípio, que Deus use com poder e graça. Em nome de Jesus. Saúdo, amada igreja, com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Hoje a igreja de Deus reunida na sua casa, local de oração, de estarmos obedecendo à vontade do Senhor, de estarmos nos congregando, atendendo a este mandamento do Senhor, que devemos nos congregarmos como igreja do Senhor. Convido os irmãos a abrirem a palavra do nosso Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo de número 17. Iremos ler apenas o verso de número 17. E desta forma iremos fazer essa leitura em conjunto. Lucas 3, 17. Quem achou, diga amém. Lucas 3, 17. Todos. A sua pá tem-na na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha em fogo inextinguível. Novamente. A sua pá ele a tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Oremos. Senhor nosso Deus, nos colocamos, Senhor Deus, humildemente em Tua santa presença, e pedindo a Tua graça e a Tua misericórdia sobre nossas vidas, e pedindo que o Teu Santo Espírito venha operar os nossos corações, falar as nossas vidas, atendendo a cada necessidade de cada irmão que aqui se encontra, porque somos apenas o pó da criação, mas Tu, Senhor, és Deus soberano, poderoso, que conhece a necessidade do Teu povo, que opera em nós tanto querer como realizar. E assim te oramos no nome santo do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive, aquele que reina para sempre. Amém. Meus irmãos, por várias vezes em nossa vida nos deparamos com o falso ou a imitação, fazendo oposição ao verdadeiro e ao autêntico. Muitas vezes compramos produtos vendidos como verdadeiros, como autênticos, e muitas vezes nos decepcionamos quando descobrimos que aquele produto é uma imitação. Quando o vendedor nos oferece algo para atender às nossas necessidades e aquele produto não funciona. De forma que sempre nos deparamos em nossa vida com o falso fazendo oposição ao verdadeiro. Nesse texto que nós lemos, em Lucas capítulo 3, versículo 17,
retrata, faz menção a um local no qual era feita a separação do trigo e da palha. Esse local chama-se eira, como se fosse um terreiro em qual o pessoal bate o feijão, fazendo separação entre o grão do feijão e a palha. Então, esse texto também remonta, nos mostra, aponta para o final de todas as coisas, no qual terá o trigo um destino e a palha terá também um destino diferente, cada qual para o que está destinado segundo a vontade do nosso Deus. Mas, meus irmãos, diante desse texto, quando João Batista fala que Jesus Cristo tem a pá em sua mão para limpar completamente a sua eira, recolher o trigo no celeiro e queimar a palha. Nós queremos, nesta manhã, meditar um pouco em algumas lições que pudemos receber da palavra de Deus através da leitura desse texto. Em primeiro lugar, nós queremos destacar que o Senhor Jesus Cristo, Ele limpa completamente o seu servo. Quando tem uma plantação, que na nossa região plantamos feijão, milho, banana, então quando se tem uma plantação de feijão e milho, é feito limpeza naquele local da plantação, para que aquele produto venha a crescer, venha a vingar e venha a produzir o que se espera. De forma que essa limpeza constante na plantação é necessário para que aquele objeto que nós plantamos, aquela semente que nós plantamos, venha a produzir na sua totalidade. Meus irmãos, esse texto fala da consumação dos séculos. Porém, nós tiramos em primeiro lugar como lição que o Senhor Jesus Cristo, Ele limpa completamente a sua igreja, o seu povo, Ele limpa durante essa caminhada as nossas vidas. Isso significa um processo de santificação. Deus santificando o seu povo dos seus pecados. Em Hebreus capítulo 12, versículo 14, o Senhor Jesus nos diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. De forma que na vida do crente é necessário ele passar por um processo de santificação. Já dissemos inúmeras vezes aqui na igreja que só tem uma forma do crente se converter, do servo do Senhor ter se convertido, nascer de novo, e ele não precisar passar pelo processo de santificação. Já dissemos várias vezes. Qual é? Morrer. Na hora que você se converter, você morrer. Se você quiser isso, você não precisa passar pelo processo de santificação. Há exemplo na crucificação de Cristo, quando tinha os dois ladrões. Aquele ladrão que confessou, se arrependeu e confessou a Jesus Cristo, foi perdoado, se converteu e não foi santificado, morreu. Como nós não morremos, é necessário passarmos por esse processo de santificação, de purificação. A cada dia nós vamos confrontando a palavra do Senhor com a nossa vida e com a ajuda do nosso Deus vamos nos purificando. É bem verdade que esse processo de limpeza, segundo o texto, é feito pelo próprio Jesus Cristo. Contudo, nós sabemos que o homem tem sua responsabilidade em buscar atender à vontade do Senhor e praticar a vontade de Deus. Baseado nesse texto de Hebreus que diz seguir. Então o verbo está no imperativo, mandando: siga a paz com todos e a santificação. Então, a santificação é operada por Deus em nossa vida, mas é algo que a gente tem que agir, buscar a vontade de Deus. Lógico que
nós com isso não estamos comprando a salvação, mas nós fomos salvos por Cristo, e a demonstração dessa salvação ter ocorrido de forma verdadeira é o processo de santificação pelo qual o crente passa. Deus, através do seu Espírito, trabalhando em nós para que a sua palavra esteja nos purificando. Nos lembramos quando Jesus Cristo falava com Pedro, estava lavando os pés dos discípulos, e Pedro disse que não aceitaria que o mestre lavasse os seus pés, e Jesus Cristo disse: se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Aí Pedro diz: Senhor, não só os pés, mas o corpo inteiro, lava tudo. Aí Jesus Cristo diz: aquele que eu purifiquei, que Deus purificou, não precisa lavar o corpo inteiro, senão as mãos e os pés. De forma que é um processo que tem que acontecer na nossa caminhada cristã. A santificação, Deus trabalhando para nos moldar segundo a sua vontade. Sabemos que a perfeição total só no céu, mas sabemos que quem está fazendo essa obra em nós? Jesus Cristo. E João diz que ele tem a pá na mão, a sua pá, para limpar completamente. Então, Deus irá limpar completamente o seu servo. Não que nós em nós mesmos nos tornemos santos, perfeitos, mas através do agir de Deus, Ele opera essa obra em nós. Mesmo assim, permanecemos pecadores, precisando cada dia buscar a santificação, buscar o perdão para caminhar na caminhada que nos está proposta. Mas alguém pode dizer: mas por que tem vários crentes que nunca progridem, que nunca melhoram? Quem conheceu a pessoa antes de ser crente e depois de ser crente é a mesma coisa, não tem mudança. Porque essa santificação e essa limpeza não acontece em todos que estão na convivência da casa do Senhor. Meus irmãos, quando um crente não é transformado e santificado pelo Senhor, não se deixa ser transformado, o Espírito Santo fazer uma modificação na sua vida, é porque ele não era do Senhor. Porque o texto diz que ele limpará completamente a sua eira, o que é dele. Jesus Cristo limpará completamente o que é dele. Se em nossa vida não temos esta purificação, essa novidade de vida, é porque não somos dele. E muitos deixam também, durante a caminhada, a casa do Senhor. E o apóstolo Paulo diz que eles saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. De forma que o verdadeiro cristão, ele é purificado pelo Senhor. Ele é limpado pelo Senhor. Porque sem a santificação, diz o texto, ninguém verá a Deus. É algo claro, não tem o que se questionar. Deus está dizendo que sem a santificação, ninguém verá a Deus. Então, aquele que é de Deus se deixa ser santificado pelo Senhor. Mas a segunda lição que tiramos deste texto, dentre muitas, é que o que é palha será queimado em fogo inextinguível. O que é palha será queimado em fogo inextinguível. O que significa, o que quer dizer fogo inextinguível? Que não se apaga, não é verdade? E qual é o fogo que não se apaga, no qual o verme não morre e arde eternamente? Fogo do inferno. De forma que a palha será queimada em fogo inextinguível. Os testemunhos de Jeová diz que não tem inferno. Mas, é claro, a Bíblia diz que há um fogo inextinguível que queimará a palha. O fogo, em outro texto, diz que esse fogo nunca se apaga e que o verme não morre. Se o verme não morre, então é um fogo de punição, para punir aqueles que não fazem a vontade de Deus. Há alguns que dizem ou que pensam que não é um fogo literal,
Pode até não estar sendo a chama literal, mas o resultado na vida de quem está no inferno é o resultado do queimar de uma chama constante que não se apaga. Uma dor gigantesca e permanente. Mas creio eu que é um fogo inextinguível, literalmente, que não mata o verme. Quer dizer, nem um micróbio, um verme morre com aquele fogo. Mas aquele fogo atinge o seu objetivo, que é de trazer a punição de Deus para aquelas pessoas que não o seguem verdadeiramente. E quem se encontra no grupo da palha? O que significa palha? Palha significa sujeira. Quando você faz uma colheita, aquilo ali é algo que não tem valor. O objetivo é o fruto principal. De forma que a palha na Bíblia é algo que não tem valor, é algo que sugere sujeira e impureza, é algo que não tem utilidade. A palha é algo que não tem utilidade. A palha significa aqueles irmãos que foram atingidos pela palavra de Deus, mas não se converteram verdadeiramente. A sua vida permanece suja. Me vem à lembrança a parábola do semeador, que aquela semente que não caiu em boa terra, a fascinação das riquezas, o cuidado do mundo, a sufocaram e ela se tornou infrutífera. Então, é a sujeira do pecado que atinge a vida daquelas pessoas que não se deixam purificar pelo Senhor. Essas pessoas são consideradas palha. Meus irmãos, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 21, a palavra do Senhor nos diz que se alguém se purificar destes erros, será utensílio de honra e útil para o seu possuidor. Então, palha é aqueles irmãos que permanecem na casa de Deus, mas não se purificaram, de forma que não são utensílio de honra para o Senhor, que não são útil para o Senhor. Para o Senhor só tem valor o trigo. A palha não tem valor algum. De forma que, se nós não nos purificarmos, seremos contados como palha. Em Mateus, capítulo 25, verso 41, Jesus Cristo faz menção ao grande julgamento, o dia do juízo final, no qual ele diz: então dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Alguém já diz, querendo se convencer que não há inferno, porque diz que, sendo Deus amoroso, não iria punir alguém com o inferno. Mas, meus irmãos, esse texto que Jesus Cristo, de Mateus 25, 41, diz que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Por quê? Porque o diabo e seus anjos se rebelaram contra Deus, não atenderam a palavra, a vontade de Deus, e foram punidos com o inferno. Então o inferno foi feito para punir aqueles que se rebelam contra Deus, aqueles que não atendem à vontade de Deus, e foi para punir Satanás. Porém, o homem, seguindo a vontade de Satanás, do inimigo de Deus, tem o mesmo destino que foi preparado para Satanás. Satanás não quer ficar só no inferno, quer que vá o maior número de pessoas com ele, por dois motivos: um, para fazer essas pessoas sofrer, apartando elas de Deus. De forma que a palha é destinada ao fogo, a palha serve para o fogo. Também me vem à mente a parábola do sal da terra, que diz que se ele se tornar insípido, para nada mais presta, a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. De forma que a palha é aquele que não tem a verdadeira essência, aquele que não agrada a Deus, aquele que não se converteu verdadeiramente, que não foi trabalhado a sua vida pelo Espírito Santo através da purificação. Em Mateus 13,
versículo 41 a 42, diz o seguinte: mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Este é o destino de todos aqueles que não nasceram de novo, não tiveram suas vestes purificadas no sangue do Cordeiro. Em Apocalipse, quando o anjo pergunta a João: quem são estes e de onde vieram, que estão vestidos de vestes limpas, brancas? João não soube, mas o anjo respondeu: são os que vieram da grande tribulação, que purificaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Aqueles que foram purificados, eles serão o trigo, a essência, aquilo que Deus deseja. Aqueles que não passam por a purificação serão apenas a palha. Meus irmãos, em terceiro e último lugar, a terceira e última lição, dentre muitas que esse texto pode nos falar, é que Deus recolherá o trigo no seu celeiro. É isso que nos diz o texto, no finalzinho. E recolher o trigo no seu celeiro. O que é o trigo? É aquele servo de Deus que é utensílio útil e de valor para o Senhor. É a boa terra no qual foi semeada a palavra de Deus. É o seu povo que foi purificado e alvejado pelo sangue do Cordeiro. Os que completaram a carreira que Paulo falou: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então são esses, o trigo, são os que correram com perseverança a carreira da fé e chegaram no final e receberam da parte de Deus a coroa da justiça. Receberam, como diz Apocalipse: vinde benditos do meu Pai, para o descanso eterno, preparado para vós, antes da fundação do mundo. Então, o trigo que será recolhido no celeiro, este celeiro significa a Nova Jerusalém, a morada de Deus, o tabernáculo de Deus com os homens. Então, este trigo são aqueles que foram achados fiéis pelo seu Senhor quando ele voltou. Se lembra da parábola do servo, do administrador infiel? Então, são aqueles que foram achados fiéis pelo seu Senhor. É a recompensa eterna de estar com Deus e com todos os santos, com todos os heróis da fé, com os pais da fé, com Abraão, com todos que se converteram verdadeiramente ao longo da história, com os heróis da fé, com os heróis modernos da fé que plantaram a igreja, que deram suas vidas pelo Evangelho, que viveram o puro e verdadeiro Evangelho em suas vidas, aqueles que sacrificaram as suas vidas e não negaram a fé nas arenas, tanto de Roma como desta vida. Meus irmãos, a nossa carreira e trabalho seguindo ao Senhor em obediência será recompensada, não ficará em vão, e a recompensa será dada por Deus no novo céu e na nova terra. Em Mateus 25, falando do juízo final, versículo 34, diz o texto que o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. De forma que o trigo é o verdadeiro, é o crente fiel, é o crente dedicado ao Senhor, que vive uma vida íntegra aos pés de Cristo, o servindo verdadeiramente, sabendo que esse irmão passa por dificuldades, às vezes tropeça, mas a Bíblia diz que o Senhor é poderoso para o suster, para o erguer, e guardará a sua coroa. É aquele que foi remido e lavado no sangue do Cordeiro. Meus irmãos, para concluirmos, diante desse texto, precisamos seguir em frente na fé, porque receberemos a recompensa. 2 Crônicas,
Segunda Crônicas, capítulo 15, versículo 7, diz o seguinte: sede fortes, não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Aquele que perseverar até o fim será salvo, nos disse o Senhor Jesus Cristo. De forma que, Segunda Crônicas nos encoraja a sermos fortes, porque o reino dos céus é conquistado com esforço. A porta estreita, o caminho apertado e estreito, é necessário esforço e atenção e dedicação para seguir por ele. Por isso, sede fortes, não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. E a recompensa é estar com os servos do Senhor por toda a eternidade na Jerusalém celestial. Tem o hino que nós cantamos: nem metade da glória celeste jamais se contou a quem? Ao mortal. Nem metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Meus irmãos, é necessário nós servirmos a Deus, mesmo diante das dificuldades que a vida nos apresenta. É necessário sermos fiéis. Em Gálatas capítulo 6, versículo 9, nos diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. E não nos cansemos de fazer o bem. O bem significa a vontade de Deus, atender o querer de Deus. Todo o bem está dentro do querer de Deus. Porque a seu tempo ceifaremos, receberemos o resultado do nosso trabalho, colheremos, se não desfalecermos. Muitos têm caído e ficado prostrado na caminhada desta vida. Mas o cristão verdadeiro não pode ficar prostrado, ele pode até cair, mas o justo cairá 7 vezes, mas o Senhor é poderoso para o erguer e não ficará prostrado. Meus irmãos, que possamos continuar firmemente na caminhada rumo a Jerusalém celestial. Certo que seremos purificados pelo Senhor nessa caminhada. Certo que teremos a nossa recompensa, totalmente diferente da recompensa dos ímpios, daqueles que deixaram os cuidados desse mundo, as fascinações da riqueza, tudo de errado que o mundo oferece, sufocar e tornar esta palavra infrutífera. Para finalizarmos, queríamos ler o último texto com todos os irmãos, que se encontra em Malaquias, o livro anterior a Mateus, Malaquias, o último livro do Velho Testamento. Malaquias capítulo 3, 17 e 18. Malaquias 3, 17 e 18. Quem achou, diga amém. Vamos fazer essa leitura em conjunto. Diz assim a palavra do nosso Deus: eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Poupá-los-ei como o homem poupa a seu filho que o serve. O Senhor nos poupará, o Senhor limpará a nossa vida. E outra vez veremos a diferença entre o justo e o perverso, entre o que temeu a Deus na sua vida, o que serviu a Deus e o que foi apenas a palha que o vento levava. Deu uma onda, puxou para dentro da igreja um vento. Deu outro redemoinho, tirou da igreja, botou no mundo. Outra vez, novamente vereis a diferença, o resultado entre o que teme a Deus e o que não teme. Oremos. Pai bendito, te louvamos e te bendizemos, porque sabemos que tu és Deus poderoso, que Jesus Cristo disse que o maligno não nos arrebataria da sua mão.
O Senhor é quem opera esta obra em nós, quem nos purifica, quem nos santifica e quem nos garante a entrada no reino celestial através do sangue do Cordeiro, através da regeneração que fizesse em nossa vida. E pedimos, Senhor, que com Teu Santo Espírito venha nos fortalecer a fé, venha nos revigorar, venha nos dar ânimo para continuarmos perseverando até o fim, para não desfalecermos durante a caminhada cristã. Nos abençoa, abençoa esta Tua igreja aqui em Bom Conselho, traz vigor e ânimo a cada irmão, para que possamos proclamar o Teu Evangelho e vivê-lo integralmente como o Senhor quer. Recebe nossa oração, nosso louvor e nossa gratidão. No nome santo do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Vamos nos colocar em pé, irmãos. No mais, meus amados irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e o consolo do Espírito Santo sejam sobre nós, irmãos, hoje e para sempre. Amém. Amém. Meus irmãos, louvado seja o Senhor. Sentem-se um instante. Nós queremos agradecer a Deus pelos nossos visitantes. Todos aqueles que estão conosco aqui pela primeira vez, sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. E venham estar conosco logo mais à noite, às 18h30. Vocês são os nossos convidados. A você que nos acompanhou através das redes sociais, também agradecemos a sua participação e convidamos também para que você continue nos acompanhando logo mais à noite. Nós também queremos agradecer a Deus pelos aniversariantes da semana. Nós louvamos a Deus pela vida dos nossos irmãos. Dia 21, hoje, a irmã Lisandra, está aqui Lisandra? Isso, receba o abraço de toda a igreja, Lisandra e Arthur Rodrigues. Dia 23, diácono Cleiton Tenório. Deus abençoe o nosso diácono. Leandra, dia 24, Leandra Dias. Muito bem. Dia 25, Gabriel Santana. Então, ao ver estes irmãos durante essa semana, mantenham contato com eles, né? Dê a eles os parabéns, eles estão ficando mais novos, né? Então, mande os parabéns para eles, que Deus os abençoe grandemente, em nome de Jesus. Lembrando a todos também da nossa atualização cadastral. Se você ainda não atualizou o seu cadastro na igreja, você precisa nos ajudar nessa atualização, que é uma recomendação da nossa Constituição Presbiteriana. Nosso manual presbiteriano pede para que nós possamos atualizar o cadastro. Quando nós não fazemos, estamos descumprindo a nossa Constituição, irmãos. Então, nos ajude a cumprir a Constituição, tá certo? Colabore com isso, nos ajude. Não depende do conselho, depende de todos nós. Então, nos ajude, procure o irmão Lucas, para que você possa estar atualizando seu cadastro, seu telefone. Às vezes a gente quer ligar para a pessoa, o telefone não é mais o mesmo. Então, nos ajude nesse processo de atualização, para que possamos estar em dia com o presbitério, cumprindo a nossa Constituição. Quero lembrar também, e eu peço a compreensão de todos, nós tivemos apenas 3 máquinas ou 4 trabalhando hoje do ar-condicionado. Então, os irmãos, nos perdoem os transtornos, as máquinas estão em manutenção, nós não tivemos acesso ao serviço durante essa semana, mas se Deus permitir, isso será solucionado. Então, peço a compreensão e a paciência dos amados. A todos.